Eu quase fui vítima de um golpe no aeroporto antes mesmo de sair do Brasil. Hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo e com a minha família no check-in antes do voo para Portugal. O que era para ser apenas um embarque virou uma situação constrangedora. Se você está planejando mudar de país, precisa ouvir a minha história. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar como foi a minha experiência no embarque com a companhia aérea Azul. Ah, lembrando, eu quero também depois saber a história de vocês. Vocês já viajaram com a companhia Azul? Tiveram algum problema? Ou alguma situação parecida com a minha que eu vou contar aqui? Eu quero saber, porque essa minha história ou a história de vocês pode ajudar outras famílias para que não caiam ou para que evitem cair nessa mesma situação que eu vou contar hoje pra você aqui, tá bom? Eu e minha família viemos morar em Portugal com visto de procura de trabalho. Nós viemos em dezembro. No dia 15 de dezembro foi o nosso embarque. Então, dia 15 de dezembro ficou marcado pra mim e pra minha família, porque foi um dia muito especial e também um dia onde o coração ficou apertado de ter deixado nossos familiares lá no Brasil. Eles foram conosco até o aeroporto, o que era pra ser um momento feliz de despedida, acabou deixando eu e meu esposo totalmente frustrados e nervosos. Chegando no aeroporto, fomos para fazer o check-in. Chegando lá, a atendente pediu alguns documentos e uma das coisas que ela perguntou foi: cadê as passagens de retorno? Aí a gente: não temos passagem de retorno. Nós falamos pra ela, porque nós estamos indo com visto de procura de trabalho. Nós fizemos apenas as reservas quando fomos dar entrada no visto. Porque quem pediu esse visto de procura de trabalho sabe que eles pedem uma reserva de retorno. Então a gente fez na época essa reserva, que eu não me lembro mais em qual site foi. Procurei e não encontrei. Fizemos essa reserva, na época até debitou em dólar no cartão. Foi um valor, se não me engano, de R$ 120, alguma coisa assim, cada reserva, minha e do meu esposo de volta. E imprimimos e enviamos junto com a documentação pelos correios que foi, né? Para o consulado, para a VFS lá de São Paulo. Enfim, eu falei pra ela, expliquei pra ela que nós tínhamos... E ela falou assim: e cadê essas reservas? A gente não sabia que precisava levar para o aeroporto. Eu não tinha essas reservas impressas. Só que eu falei pra ela essa mesma coisa que eu disse aqui. Eu fiz as reservas, porque no pedido do visto, ele pede reserva de retorno. E nós fizemos pela internet. Aí ela: mas eu preciso delas impressa. Aí eu: pronto. O coração já ficou a mil, o nervosismo já bateu, já me deu vontade de chorar, já queria tremer. E eu só pensava assim: meu Deus, a minha família está aqui comigo, veio se despedir. E eu vou levá-los a um problema. E outro detalhe, sabe o que ela falou que me deixou mais nervosa ainda? Além dela, ao invés dela nos acalmar, ou tentar nos ajudar de alguma forma, ela falou assim: vocês precisam dessas passagens de retorno, senão quando vocês chegarem lá na imigração, eles vão mandarem você de volta para o Brasil. Só essa semana já voltaram 4. Falou desse jeito pra gente. Juro, eu queria chorar na hora. Eu não chorei, eu tive que ter um controle emocional muito grande na hora, gente. Não sei se vocês já passaram por isso, se vocês passaram por isso. Me conta aqui nos comentários, que eu também quero saber a experiência de cada um. Como foi? Se foi assim com vocês também, se pediu passagem de retorno, se pediu reserva, se pediu isso, se não pediu, se vocês tinham, se vocês não tinham. Porque isso é muito importante pra quem ainda vai vir, ou pra quem vai pra outro lugar. Enfim, não é só aqui, né? A gente pode passar por isso em qualquer lugar. E aí eu não tinha achado. Aí eu pedi pra ela um momento que eu ia procurar. Nós estávamos com o nosso notebook, a gente tava levando, eu ia procurar. Aí eu falei pro meu esposo: amor, vamos procurar, só que eu não lembro em qual site foi que a gente fez as reservas, porque foi tudo, quase tudo foi eu que fiz, né, essas coisas assim de internet. Eu não lembro. Ele: calma, vamos procurar. Entramos na pasta, que a gente tinha uma pasta com todos os documentos que nós enviamos pra VFS. Entramos no e-mail, só que assim, eu não lembro o site, porque do site eu imprimi, não tinha mais no meu celular no lugar que eu imprimi, não estava. Enfim, sumiu. Essas minhas reservas desapareceram dos arquivos. E eu costumo ter tudo certinho. Eu sou uma pessoa organizada, sabe? Com os documentos, com papéis importantes, principalmente como foi esses documentos da VFS. Enfim, não encontrei essas passagens, essas reservas. Eu não encontrei. No desespero a gente não pensa. A única coisa que eu pensava era: eu preciso resolver esse problema, me despedir da minha família em paz e preciso embarcar. É isso que eu preciso nesse momento. Era isso que eu precisava, gente. E aí, a gente leva uma reservinha, né? Nós estávamos com uma reservinha, não muita coisa, mas nós estávamos com um pouco de dinheiro, claro, o dinheiro trazendo pra cá. E aí ela nos coagiu. Como ela nos coagiu desse jeito, falou dessa forma, que se nós não tivéssemos, nós iríamos chegar na imigração e eles iam mandar a gente embora de volta pro Brasil. Eu falei: meu Deus, isso não pode acontecer. Fiz tudo pra estar aqui. Enfim, nós saímos de lá, procuramos, não achamos, aí nós fomos falar com outra atendente do outro lado, lá em Viracopos mesmo, e ela nos disse a mesma coisa. Eu até pedi ajuda. Eu falei assim: moça, você não consegue me ajudar a fazer essa reserva, que eu não preciso, né, pagar esse valor tão alto? Ela se negou a ajudar, falou que era contra as normas da empresa, tal, se negou a me ajudar. E eu não pensei, na hora, eu poderia até ter ligado para uma prima do Fagner que mora aqui em Portugal, ela e ele, os dois, marido e mulher, eles que nos ajudaram em muitas coisas aqui quando nós chegamos, mesmo de lá do Brasil, nos orientando com documentos.
E eu não pensei, poderia ter ligado pra ela. Depois ela me falou, Jéssica, você poderia ter ligado pra mim. E eu poderia ter feito essas reservas, você ia pagar, tipo, baratinho, sabe assim? Não ia pagar um valor absurdo, que eu vou falar pra vocês quanto que eu paguei nas 4 passagens. Porque aí eu, meu esposo e meus 2 filhos. 4 passagens. E aí, enfim, não pensei em ligar pra ela, em pedir socorro pra alguém. A única coisa que eu queria era resolver aquele problema, porque eu tava com medo. Aquilo me deixou com muito medo. Eu queria despedir da minha família, tava chegando a hora que a gente precisava entrar. E eu não tinha resolvido isso. E o que eu fiz? O que nós fizemos? Nós compramos 4 passagens de volta, sendo que nós não iríamos usar. Sabe quanto que deu, gente? 9.900. Eu tenho aqui, ó, não sei se vai estar ao contrário pra vocês. Mas o valor tá aqui, ó. R$9.935,08. Quase R$10.000. Quase R$10.000 eu paguei em 4 passagens. Pra mim, pro meu esposo, pro meu filho de 12 anos, pro meu filho de 9 anos. Um dinheiro que eu não poderia ter gastado naquele momento, um dinheiro que eu iria usar aqui, nesse começo, nessa chegada, com aluguel, com comida, com despesa, enfim. Paguei, mas eu fiquei com aquele peso na consciência e infelizmente, assim, sabe, estragou a minha despedida com as minhas famílias. Acho que eu me despedi, tudo, mas não foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa, o meu emocional já ficou abalado, sabe, naquele momento, ficou muito, muito abalado, e vocês nem sabem da maior. Depois de todo esse caos, tivemos que comprar, ela nos vendeu isso daqui. Ela disse que eu poderia cancelar dentro de 24 horas, ou de 72 horas na hora, eu me confundi, achei que era 72 horas, enfim, eu tava tão nervosa. Ela falou que eu podia cancelar e eles iriam reembolsar. Vamos lá. Outro ponto importante que eu quero falar com vocês sobre isso. Compramos, embarcamos, nos despedimos da nossa família. Enfim, dentro do avião, gente, boa parte da viagem eu fiquei super nervosa, porque eu só pensava assim, Deus, esse dinheiro, será que vai fazer falta pra mim? Será que eles vão me reembolsar? Será que eu chegar lá na imigração, vai pedir alguma outra coisa? Como vai ser na imigração que eu não vou ter? Enfim, compramos a passagem e embarcamos. Chegando, nós desembarcamos no aeroporto de Lisboa. Nós viemos para Portugal, né, e desembarcamos, foi um voo direto e de quase 10 horas, correu tudo bem, graças a Deus, sabe? Mas, enfim, chegamos em Lisboa, desembarcamos, havia uma fila imensa, imensa da imigração, muita gente mesmo, nós ficamos, dia 15 de dezembro, nós ficamos 4 horas na imigração, e pasmem, a moça da imigração chegou a nossa vez, ela não pediu passagem de retorno, não pediu reserva nenhuma, muito menos passagem de retorno. O que ela queria saber era nossos passaportes, claro, se o nosso visto estava lá, para onde iríamos, aonde iríamos ficar, nós havíamos feito reservas, né, no pedido do visto, reservas em hotel, e ainda nos aconselhou a como ir, que eu falei para ela que a gente iria chamar um Uber, né, e aí ela aconselhou, olha, é muito caro, eu aconselho vocês irem de trem, eu esqueci como que eles chamam aqui, de trem, que fica mais barato. Eu falei, agradeci, falei até muito obrigada pela dica, nós vamos fazer isso. Enfim, a imigração não pediu passagem de retorno nenhuma. Gente, depois eu pensei assim, meu Deus, foi um dinheiro gasto à toa. Eu não sei se foi à toa ou se foi, tipo assim, melhor você ir respaldada do que você ir sem nada. Tudo bem, mas eu não poderia ter gasto aquele dinheiro, sendo que a imigração nem pediu passagem de retorno, nem reserva de volta, nada de volta, nada de volta, a imigração não pediu nada. No dia seguinte, eu fui ligar na Azul, ou seja, ainda tive um gasto de 40 euros em ligações do celular da prima do meu esposo, que nos ajudou, nos forneceu o celular dela para eu poder ligar, sendo que eu não sabia que tinha a Azul com o número daqui de Portugal, que eu poderia ter ligado para esse de graça, não sabia. A conta dela ficou quase 40 euros praticamente, de conta que eu usei para ficar ligando na Azul para cancelar esse voo. E da minha conta depois, que eu também ficava ligando, porque não me reembolsou, assim, em 1, 2, 3, 5 dias, não. Nem 10, nem 15 dias. Eu também gastei mais 30 euros da minha operadora, cobrou, de ligação. Ou seja, além dos 9.935,08, dessas 4 passagens que eu comprei, 40, 50, 60, ainda tive 70 euros de prejuízo de ligação que eu tive que ficar ligando para o número do Brasil da Azul, tá? Depois, quando eu descobri que tinha o número daqui de Portugal da Azul, aí eu comecei a ligar para lá, mas enfim. Gente, olha, dentro das 24 horas, eu cancelei o voo, dentro das 24 horas, que era o correto. Aí a moça do cancelamento falou assim, agora você tem que ligar tal, para passar os seus dados bancários para o reembolso. Tá bem. Liguei para passar os meus dados também para o reembolso. A primeira atendente falou para mim que em 72 horas o reembolso cairia. Eu acreditei. E olha a minha cara. Boba fui eu de ter acreditado. Esperei os 3 dias, que era 72 horas. Deu numa sexta-feira, liguei novamente. Falei, olha,
Os 72 horas tá dando hoje, eu queria saber se vai cair o meu reembolso. Depois de 3 dias, nada do tal reembolso cair. E eu já desesperada, porque a gente tava chegando perto do Natal, Ano Novo, e a gente precisava daquele dinheiro, entendeu? Enfim, depois disso falamos com a gerente, acho que era Luana, o nome dela, Luana, alguma coisa assim. Eu tenho tudo anotado, eu fui anotando aqui, nos dias 23, 24, 26, todos os dias que eu ligava, dia 30, dia 5, que eu fui ligando, eu ia anotando o nome dos atendentes, os protocolos, porque eu falei, gente, vou ter que me respaldar, de alguma forma, meu dinheiro não cai. Não caiu depois de 72 horas, não caiu depois de 5 dias, não caiu depois de 10 dias. Gente, eu ligava todos os dias. E o que eles me falavam era que eu tinha que aguardar. A única coisa que eles me falavam era isso, que eu tinha que aguardar um reembolso. E aí depois aí eu reclamei com a gerente, com a tal de Luana. Falei assim, olha, a primeira atendente falou que era 72 horas. Ela falou assim, não, mas ela se enganou, não são 72 horas. São 7 dias úteis, ela falou. Eu falei, então a atendente se enganou, então os seus atendentes não estão preparados o suficiente para esse tipo de atendimento, para esse tipo de ajuda, para os seus clientes. Que tipo de atendimento é esse? Que a pessoa fala em 72 horas, a gente espera com o valor porque a gente conta e nada. Gente, mais um detalhe que eu esqueci de contar, outro detalhe, outro erro absurdo que a Azul fez comigo. Além de eu ter passado todo esse constrangimento no aeroporto, a imigração não ter pedido nada de retorno, eu estar passando nervoso, ter gasto um dinheiro que eu não podia com ligação, eles me falaram um prazo e não ser aquele prazo, a atendente lá no aeroporto de Viracopos, que me vendeu as 4 passagens de retorno, me vendeu passagem errada. Era para ela ter me vendido 4 passagens de retorno, ou seja, se eu estava vindo do Brasil para Portugal, era para ela ter me vendido passagens de Portugal para o Brasil de retorno, correto? De Lisboa para Viracopos. Não, ela me vendeu outras 4 passagens de Viracopos para Lisboa. E eu fui ver isso, fui perceber isso só quando eu já estava aqui, no dia 16, quando eu fui pedir o reembolso. Eu só percebi aí. Porque e se na imigração tivesse me pedido a passagem de retorno? Não, assim, é tudo, assim, foi Deus mesmo que nos ajudou nesse momento também. Porque ela coagiu, ela fez a gente comprar, a gente comprou. Ameaçou, falou que a imigração ia mandar a gente de volta se a gente não tivesse, compramos. Chegamos na imigração, a moça da imigração não pediu passagem de retorno, nem reserva nenhuma de volta. E se a imigração tivesse pedido passagem de retorno de volta pra gente? A gente iria apresentar o quê? Ia apresentar isso daqui. Foi o que ela nos vendeu. Aí a moça da imigração ia pegar e ia falar assim, ué, mas 4 passagens do Brasil pra Lisboa de novo, sendo que vocês acabaram de fazer essa rota? Eu não sei o que ia ser de nós. Eu não sei sinceramente se a moça da imigração pede isso, esse erro gravíssimo que a Azul cometeu. Foi só dor de cabeça, foi só desgaste emocional, enfim, passamos muito nervoso. Eu principalmente, meu marido sempre confiando, amor, vai dar certo, calma, vai dar certo, vai dar tudo certo. Ele sempre positivamente, eu também, mas eu fico preocupada, eu me preocupo muito. Enfim, além de tudo isso, a Azul demorou, sabe quantos dias pra me reembolsar? 21 dias para eu ter o meu reembolso de umas passagens que eu fui coagida a comprar e ainda me venderam errada. Foi isso. Depois desse prazo que eu falei com a gerente, que eu reclamei que a mulher tinha me falado 72 horas, ela falou que era 7 dias úteis. Enfim, eu ligava todos os dias, depois do dia 16, todos os dias, pra saber como que tava o andamento do meu caso, que elas falavam que era 7 dias úteis. E aí, como de sempre, liguei. No dia 23, eu tava ligando antes desses dias, todos os dias. E aí, no dia 23 de dezembro, que era um dia antes do Natal, porque eu sabia que dia 24, dia 25 não ia contar, depois dia 31, dia 30 e 31, dia 1º não ia contar, porque era tudo Natal e Ano Novo, já não contava, e eles iam me enrolar mais ainda pra me pagar esse dinheiro. Dia 23 de dezembro, como de costume, estava ligando todos os dias, liguei novamente, falei com um atendente, que finalmente ele falou assim pra mim. Eu falei assim, moça, eu só quero saber quando que eu vou receber o meu valor. É só isso, eu não quero mais nada. Stênio, o nome dele, desse atendente que me atendeu, eu tenho aqui anotado. E ele me disse o seguinte, olha, moça, o seu valor vai ser reembolsado a partir de 7 dias úteis a partir de hoje. Dia 23 de dezembro. Eu, como assim? Só a partir de hoje, dia 23 de dezembro, sendo que eu cancelei no dia 16 de dezembro, um dia depois que eu cheguei aqui. Então, ele quis dizer pra mim que as atendentes anteriores não enviaram para pagamento. Não tinham dado, eu não lembro o nome, mas parece que não tinham dado a entrada no meu pagamento pro financeiro. Ele falou que a partir daquele dia 23 de dezembro, sim, eu poderia contar 7 dias úteis que iria cair meu reembolso. Eu fiquei indignada, porque eu estava sendo feita de palhaça, entendeu? Tudo bem, ele deu entrada, ele me ajudou, ok, beleza, sabe? Mas os atendentes anteriores me fizeram literalmente de palhaça. Não deram a entrada, até a gerente, a tal da Luana, me fez de palhaça. Porque ela, que era pra ter resolvido literalmente o meu caso, não resolveu. E eu discuti com ela. Eu discuti com ela no telefone. E eu acho, não sei se ela ficou com raiva. Enfim, não deu entrada no meu pagamento. E eu discuti com toda razão, né, gente? Com toda razão. Enfim, quando esse atendente falou que era a partir do dia 23 de dezembro, o que eu poderia fazer? Nada. Esperar. Mais uma vez, não poderia fazer nada, gente.
poderia fazer nada. Infelizmente, eu tive que esperar mais 7 dias úteis, que deu no dia 5 de janeiro. Depois de Natal, depois de Ano Novo, passei sem o meu dinheiro. Sorte, graças a Deus, que não nos faltou nada, mas não estava do jeito que eu queria, né? Por conta que eu poderia ter passado com esse dinheirinho, né? Que a gente trouxe para ser usado para isso, para as nossas necessidades aqui. Enfim, gente, a Azul me reembolsou o valor integral, R$ 9.935,08, no dia 5 de janeiro, depois de 21 dias. 21 dias. Tá o meu dinheiro na conta? Tá. Mas o meu estresse foi grande, a minha insatisfação com a companhia foi grande, os 70 euros ninguém vai me pagar, que eu tive de gasto com ligações, que eu não sabia que tinha número de graça aqui de Portugal da Azul, foi grande, enfim. Essa é a minha experiência e eu compartilho aqui com vocês e eu quero que, se vocês passaram por algo parecido com a Companhia Azul, gente, relata aqui pra mim nos comentários, pra gente trocar experiências e poder ajudar um ao outro para que isso não venha mais ocorrer, entende? E que a gente consiga nos ajudar, tá bem? Eu espero que esse vídeo alcance várias pessoas e que possa ajudar e aconselhar muita gente por aí. Tá bom? Agradeço você que assistiu o vídeo até o final, me ajude aí com um like pelo menos, comenta aí pra me ajudar, tá bem? Compartilha pra algum amigo, pra alguma amiga que vai viajar pela Companhia Azul pra que não caia nesse quase golpe que eu caí. Muito obrigada, beijinho, tchau, tchau!